arrancada se manifesta como avidya, o ego se manifesta de 4 maneiras. Como avidya, ignorância, como abhinivesha, desejo de fazer parte, como maya, ilusão, e como asmita, que é sentido de egoidade, que é sentido de existência. Certo? Essa é apenas uma função da mente, se expressa de 4 maneiras distintas. Agora nós vamos para a segunda função da mente, que é chitta. Certo? O que é chitta? Chitta é o armazém dos sanskaras e das memórias. Certo? Sanskaras são as sementes que vão nos impulsionar a repetirmos sempre os mesmos atos. Certo? Só que aqui vem uma história muito importante. Chitta é quem decide o que é bom ou ruim para nós. É a condição, é a conexão com o mundo, os sentidos e objetos. O reconhecimento do meio ambiente, escolhas, gostos e aversões na vida, na medida em que as memórias vão surgindo. Ou seja, por exemplo, existe a faca, certo? Quando você pega uma faca, você sabe o que você tem que fazer com a faca, não sabe? Você sabe que com aquela faca você vai cortar comida. Você vai utilizar ela para fazer alguma coisa na sua cozinha. Porque é dessa maneira sempre que você tem usado a faca, né? Quando você pega a faca, você pensa em matar alguém? Não. Porque você nunca matou ninguém. Não existe essa lembrança em você. Certo? Ou seja, quem vai decidir sempre o que é bom para nós, sempre o que é ruim, sempre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, é a memória. Se a gente vai num restaurante, chega lá num restaurante, a gente pega um cardápio. A primeira coisa que a gente faz, vou pedir isso, eu já comi, eu sei que é gostoso. Eu não sei se eu vou pedir esse outro aqui não, esse outro prato, porque eu não sei se é gostoso, e aí vai ser ruim pra caramba. Ou seja, é chitta, esta função da mente, que sempre vai decidir aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos, aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Certo? Se existe uma pessoa e a gente se sente muito bem nessa pessoa, a gente sempre vai lembrar, quando a gente vê ela, poxa, que pessoa legal. Por quê? Porque a gente tem a lembrança de que aquela pessoa é uma pessoa legal. Mas quando é o contrário, aquela pessoa sempre foi péssimo conosco, quando a gente olha para ela, o que a gente pensa? Por quê? Porque a gente tem a lembrança de que aquela pessoa é sempre ruim para nós. Quem causa isso é quem? Chitta. Mas por conta disso, a mente pode desenvolver doenças no corpo. Doenças psicossomáticas. Vou contar aqui uma história de um Swami. Ele desenvolveu asma desde muito pequeno. Ele cresceu asmático e decidiu se tornar médico para tentar acabar com a asma dele. Mas ele virou médico, ele fez mestrado, fez doutorado e a asma dele só piorava. Ele nunca conseguiu curar a asma dele. E aí um dia, por um acaso, ele conheceu o Swami Satyananda, que é mestre de Swami Niranjananda. E Swami Satyananda falou assim com ele assim: você já tomou vários remédios, né, e nada funcionou. Ele nada funcionou. Tudo bom. Então agora você vai meditar. Então foi isso que ele fez. Ele assumiu um estilo, ele começou a viver perto de Swami Satyananda e assumiu um estilo de vida yogi, uma alimentação yogi, meditava todos os dias, fazia práticas de asanas, pranayama, e assumiu um estilo de vida yogi. Em uma dessas meditações, ele teve uma lembrança. Em uma dessas meditações, ele foi lá em Chitta e resgatou de dentro de Chitta uma lembrança muito antiga. Ele se viu tendo que ir no colo de uma babá enfiando comida goela abaixo dele, e ele não queria. E a babá falando assim com ele: eu vou contar para sua mãe vai te botar de castigo. Ele não entendia, não podia entender o que era isso. Mas ele escutou o que? As palavras mãe, castigo. Na mesma hora isso criou o que? Um bloqueio que se manifestou na vida dele como asma.
quando ele teve essa lembrança em estado profundo de meditação, automaticamente ele se curou. Por quê? Porque ele tirou de dentro da mente dele, do conteúdo profundo da mente dele, a semente da doença, que era essa lembrança tóxica. Ou seja, a melhor maneira da gente gerenciar essa função da mente, Chitta, que é o quê? O armazém das memórias, o armazém dos sanskaras, as sementes que dão nascimento aos novos hábitos, é o quê? Meditação. A meditação nos capacita a gerenciar as funções de Chitta para nos curar das impressões armazenadas na forma de doenças, bloqueios, assim como refinar a percepção de gostos e aversões. Ou seja, a mente ela vai te dar a capacidade de, primeiro, curar essas impressões, essas lembranças negativas que a gente acumula. A gente acumula ela como? Na forma de quê? Na forma de doença, na forma de bloqueio, certo? E além de nos curar dessas sementes nocivas, tóxicas dentro da mente, o que elas nos dá? Elas nos ajudam o quê? A refinar a percepção daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta. Ou seja, a meditação ela vai te dar um eixo nesse centro. Porque o que acontece? Por conta de uma descompensação em Chitta, vem quase que todos os vícios de alimentação. Comendo porcaria, coisas que engordam, o vício, a falta de paladar refinado, ele acaba o quê? Ele acaba convergindo, tendo uma ligação direta com o quê? Com essa função da mente, que é Chitta. Certo? Existe uma conexão muito íntima entre a falta do refinamento no paladar e esse embotamento de Chitta, né? Que é só o quê? Esse vício de Chitta que é só o quê? Consumir coisas que você gosta, que você tem gosto de consumir. Certo? A planta de poder vai fazer isso com você. Ela vai te dar a oportunidade de enxergar Chitta com mais propriedade. E foi por isso que essa experiência aconteceu, da mesma maneira que aconteceu aqui com o Swami. Isso acontece. Muitas vezes você vai numa sessão de ayahuasca e você tem uma lembrança súbita de um processo traumático e aquilo se cura. A planta de poder só te ajudou a entrar em Chitta e olhar Chitta com mais cuidado para que isso acontecesse.